Estamos aqui com mais um videozinho. Hoje eu vou trazer para vocês um trono que, como eu estava no embalo do trono do Poseidon, estava fazendo diorama para vocês, até vou deixar o vídeo aqui para vocês se vocês quiserem dar uma olhadinha, que ficou bem bonito. Resolvi fazer um pro meu cavaleiro predileto, né, e também do meu signo, que é o Máscara da Morte de Câncer. Eu fiz esse trono aqui com uma inspiração de minha parte mesmo, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ficou. Como o meu Máscara da Morte é um Sapuris, eu fiz ele na versão um pouco mais dark, um pouco mais preto do que se fosse fazer pro dourado, certo? Eu usei como inspirações aqui essa parte de trás, eu usei como a parte do Máscara da Morte do Soul of Gold, que ele tem esses detalhes tudo atrás aqui, como se fosse uma asa, certo? Usei aquele mesmo detalhe. Essa parte aqui de cima do trono, eu usei, deixa eu mostrar pra vocês aqui, como essa joelheira, usei essa parte aqui do desenho da joelheira, certo? Não sei se vou mostrar pra vocês direitinho aqui, certo? E os outros detalhes eu fui fazendo conforme, achando que ia ficar bonito. Fiz ele com relação todo pontudo aqui, certo? Fiz aqui também com um monte de quadradinhos de EVA, usei uma basezinha de isopor, como vocês podem olhar aqui do lado. Eu usei todo ele, eu fiz com EVA de 6mm, forrando com uma bordinha, como vocês podem ver aqui os detalhezinhos, ó, uma coisinha a mais, tudo com EVA de 2mm. Deu um trabalhinho, levei acho que uma semana, pegando mais ou menos 1 ou 2 horas por dia, mas consegui fazer esse trono aqui, que aos meus olhos ficou bem bacana. Eu até coloquei numa página no Face sobre Clout Meet e o pessoal gostou bastante. Então, como eu fiz esse aqui, usei a empolgação e quero fazer para o meu próximo cavaleiro, que é o Afrodite de Peixes. Ele é a versão dourada, então eu quero mostrar para vocês aqui todos os detalhes certinho. Feito esse aqui, eu vou partir para a parte do diorama do Afrodite de Peixes, que também é um diorama, certo? Vou deixar aqui do ladinho. Eu já recortei partes, né, para não precisar fazer todo um processo, explicar para vocês, que como é um processinho bem simples, eu resolvi já trazer prontinho para vocês. Aqui, como vocês podem ver, um EVA de 6mm, bordinha de 2mm, fiz o símbolo de peixes, que é aparentemente um H, certo? Fiz essa parte da caixinha, que é a parte onde ele senta aqui, se eu não me engano tem 5,5 aqui, por 5,5 aqui, e nesse comprimento aqui tem 7 centímetros, certo? Aí depois eu recortei a diferença aqui dentro, ou vocês podem ver só um quadradinho normal de EVA. Eu não colei ele todo aqui para mostrar para vocês. Esses detalhes aqui eu fiz ele bem simples, porque eu tenho a ideia de colocar, como ele é o Afrodite de Peixes e ele tem um ataque de rosas, eu pensei em fazer isso aqui como se fosse um jardim, fazer ele cheio de raízes aqui, com rosas aqui por parte do trono. Quero fazer ele todo de pedra, com os detalhezinhos todo em verde, enraizado, com rosas, certo? Coloquei aqui o trono montadinho para vocês verem como é que fica. Se vocês fazerem num Clout Meet EX, ele geralmente vai ter que ser um pouquinho maior que o 1.0, certo? Se você fazer 1.0, fazer especificamente para 1.0, vocês vão ter que fazer um pouquinho menor. Sugiro que vocês diminuam praticamente 1 centímetro em cada uma de todas as medidas, tanto daqui, dos lados aqui, mas sugiro para vocês que, se vocês quiserem fazer um pro cavaleiro de vocês, inventarem alguma coisa, certo? Vocês comecem pela base, faz a medida dele sentadinho aqui, e depois tu começa a se basear por todo o restante dos lados, certo? Tô trazendo aqui para vocês também a base, certo? Usei dois pedacinhos de isopor de 20mm,
certo? Como eu colei e deixei com o palito de dente segurando aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que vai ficar aqui. A minha ideia é deixar o troninho aqui no meio, colocar alguns pilares quebrados aqui na frente, aqui no lado, ou até deixar um em pé aqui atrás, e colocar tudo, parte de raiz, fazer uns efeitinhos aqui que eu quero colocar com massa de biscuit ralada, já no tom verde, que eu tenho 2 tons, eu vou ralar as 2 partes, certo? Para dar aquele efeitinho de grama. E cada processo desse aqui eu vou trazendo vídeo para vocês, certo? Agora, o próximo passo é dar uma danificada aqui nesse isopor, para aparentar que ele foi de pedra, foi todo danificado, todo lascado conforme o tempo. Fazer uns pilarzinhos que eu pretendo fazer de gesso, certo? E vou trazer para vocês aqui quando tiver já toda a basezinha do diorama, certo? Daqui a pouco tô voltando aqui de novo. Então tá, galera, agora com o trono colado, certo? Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Todo coladinho. Vocês podem reparar aqui, ó, eu não fiz com tanto carinho o recorte dessa parte aqui do EVA, da parte de 6mm. Até faltou um pedacinho aqui no EVA, eu tive que fazer um remendinho aqui, certo? Mas para esse caso aqui do Afrodite, que esse trono aqui vai ser de pedra, ele até vai com esses detalhezinhos aqui depois na pintura, vai ficar até bonito, certo? Porque como é uma coisa de pedra, rústica, não vai ter problema. Se for fazer um troninho, alguma coisa mais minuciosa, certo? Daí a gente tem que cortar. Dica para vocês cortar o EVA o mais minucioso possível é deixar ele bem afiado, o estilete ou o bisturizinho se vocês tiverem, certo? Quanto mais afiado, melhor vai ser para vocês cortarem, certo? Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma partezinha que eu fiz aqui. Fiz umas partezinhas de gesso. Na verdade eu já tinha esses pilarzinhos, até foi uma coisa que deu errado para mim, foi um teste que eu estava tentando fazer com ele, tentando afinar grosso embaixo e fino em cima, mas ele não ficou certo porque ele ficou essas fissuras aqui, e quem conhece o gesso sabe que é bem difícil de mexer depois que ele seca, certo? Mas eu guardei ele justamente para quando precisasse de pequenos pedaços eu poder usar eles. Eu fiz aqui todas as ranhuras, os detalhezinhos aqui no isopor, vocês podem ver aqui. Esse tipo de ranhura fica a critério de vocês, certo? Vocês podem fazer menores ou até maiores, fazer aqui em cima também algumas fissuras e tal. Nesse caso para mim não precisa, porque como eu vou botar uma leve graminha aqui, como se fosse um limo, certo? Não vai precisar. Eu já marquei o pilar, o trono aqui, para ver onde ele vai ficar, para mim depois não ter conflito aqui com os pilares, certo? Esse detalhe aqui eu fiz maior, justamente para poder encaixar essa pecinha aqui do gesso. Como vocês podem ver, já com esse próprio recorte ele já fica meio que preso, mas isso eu vou deixar para colar por último no diorama, certo? Pretendo deixar um aqui e outro aqui assim, bem juntinho, para poder deixar o Afrodite de peixe tanto sentado quanto em pé aqui no diorama, certo? Vou deixar um espaço aqui para ele e vou trabalhar todo o resto da volta. Agora o próximo passo aqui no trono, eu vou pintar ele todo de preto, como vou deixar ele com efeito de pedra, né? A gente vai sempre começa com a base escura e vai clareando devagarinho, certo? E na parte do diorama aqui, os gessos eu também vou pintar de preto, já que eles vão ficar com cor de pedra também. E no diorama, aqui na base de isopor, certo? Eu vou dar uma mão aqui, vou passar com o dedo mesmo uma massa corrida. Vou tentar deixar bem ralinha, bem fininha possível, para até não precisar lixar e o próprio, aquelas imperfeições da massa já deixar um efeitinho de pedra, ajudar no efeito, certo? Também aqui, geralmente eu gosto de pintar, pego uma tinta acrílica ou tinta de tecido que eu tenho sobrando, uma coisa que tem bastante, e dou uma mão embaixo só para proteger o isopor, certo? Mas também fica a critério de vocês. Se vocês quiserem colar um isopor aqui, um isopor não, um EVA ou algum pedaço de madeira, fica a critério de vocês, certo? Então eu vou fazer essas partezinhas aqui, botar uma massa aqui, pintar tudo de preto, e já trago para vocês
para explicar para vocês mais ou menos o que eu vou fazer logo em seguida, certo? Daqui a pouco tô voltando. Bom, seguindo aqui com mais uma parte, certo? Pintei a basezinha do trono toda de preto, dei aquela base, aquela primeira base, certo? Coloquei uma massa corrida aqui, logo depois que eu pintei, para mim dar uma aparência de desgastado na pedra. Claro que agora tá só a massa, passei com o dedo mesmo, tá até estranho, mas muita coisa vai sumir aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, eu vou pintar com cinza mais escurinho e ele vai ficar, eu vou sujar exatamente onde está as partes brancas, correto? Para ele dar aquela saliência e uma textura a mais na hora da pintura, para não ficar aquele retão do EVA, certo? Aqui e nos pilares eu vou passar o cinza escuro, depois eu vou passar um cinza claro, depois levemente um branco bem nas bordinhas aqui, para aparentar bem, para abrir bem os detalhes, certo? Mas eu vou mostrando para vocês o passo a passo de cada cor que vai ficando aqui. A base estou pintando de marrom, porque eu quero deixar ela como se fosse terra aqui. Quero fazer mais umas raízes mais aqui, mais para frente, depois que eu colar os pilares, certo? Cortei aqui também um monte de quadradinho, que eu vou ir colando bem aqui nas juntinhas do isopor, aparentando como se fossem pequenos bloquinhos de pedra. Vou até pintar de cinza depois, primeiramente pintar de preto, depois de cinza, e fazer o mesmo efeito que eu estou fazendo nos pilares e no trono, certo? Ele vai ficar com essa aparência aqui, certo? Vou até mostrar mais perto para vocês. Claro que aqui eu quis deixar uma aparência mais dark, e esse efeitinho na tinta ficou bem legal, ficou bem bacana. E eu quero fazer aqui também, só que vai ficar tudo cinza. Aqui eu só pintei com preto e um cinza escuro, mas daí nessa parte daqui eu vou usar o cinza escuro, o cinza claro e um pouquinho de branco, bem de leve, para realçar bem as pedrinhas, certo? Então agora aqui eu vou usar um marronzinho mais escuro, vou fazer meio que um brushzinho aqui, certo? Depois eu vou colar todos os tijolinhos e vou pintar de cinza. Quando eu pintar tudo de cinza e dar mais uma escurecida, eu vou mostrar para vocês como é que ficou, certo? Enquanto eu pinto aqui de marrom, eu vou pintando esses aqui de cinza, ok? Daqui a pouco eu tô voltando aqui mais uma partezinha para mostrar para vocês. Tá, galera, voltando aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Colei todos os quadradinhos que eu falei que tinha que colar ele toda da borda. Toda essa parte branca aqui eu fiz tudo com biscuit, vou pintar tudo de marrom depois aqui para ficar como se fossem as raízes, certo? Aqui ainda tá a marcação do trono, não botei nada em volta, deixei um espacinho para ele ficar em pé aqui. Dependendo, eu tô com a intenção de nem colar ele, o trono no diorama, para não ficar, dar mais espaço, que era colocar o meu Cloth Meat do Afrodite em pé, certo? Aqui eu pintei com o cinza mais escuro no preto aqui, como vocês podem ver, já está dando um levemente efeito de pedra aqui. Eu ainda tenho que dar mais uma clareada, passar um cinza mais clarinho aqui, certo? Para depois na última conseguir dar o efeitinho de grama, que eu quero dar um efeitinho de limo no trono, certo? Aqui eu tinha umas forminhas, certo? Vou até mostrar a forminha primeiro aqui. Eu tinha essa aqui que eu usei para fazer as folhas, e essas aqui que eu usei para fazer as flores. Eu tenho a de rosa, porém ainda não está aqui comigo, não lembro onde eu coloquei, mas quando eu achar eu vou fazer também, para fazer as rosas. Daí eu vou ficar entre essa florzinha menor, as rosas e essa folhinha menor. Eu fiz 2 ou 3 brotinhos dessa aqui maior, que como se fosse a rosa desabrochando, certo? Antes dela desabrochar. Vou ver como é que fica, se fica bonito eu vou colocar no diorama também, certo? Aqui tá tudo branquinho, eu não tinha biscuit verde e vermelho já para fazer os coisinhas, então eu vou pintar eles depois que secar um por um. A massa de biscuit leva um dia mais ou menos para secar. Como eu também não queria fazer as raízes
eu já peguei e fiz várias minhoquinhas dessas aqui pra depois colocar no trono, enrolar durante toda a parte do trono, principalmente nas bordas. E por último colocar a graminha fazendo efeito de tudo por cima, certo? Ou vou fazer vice-versa também, fazer algumas partes sobressalente isso aqui e sobressalente também em outras partes a grama, certo? Aí eu vou deixar de um dia pro outro secando aqui para depois fazer a outra parte. Então, o que eu consigo fazer hoje aqui para mostrar mais tarde para vocês, eu vou pintar todas essas coisinhas aqui de cinza escuro. E se conseguir também eu vou pintar tudo que está em branco aqui de marrom. Eu usei no diorama aqui um marrom claro, depois chamusquei ele com marrom mais escuro que eu tinha. Vocês podem ver aqui a diferença. Vou fazer o contrário na parte da massa aqui, certo? Daqui a pouco estou voltando aqui e mostro o resultado para ver como é que ficou para vocês. Então tá, galera, retornando aqui para mostrar para vocês como é que ficou. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Como tinha dito na parte anterior, eu pintei com a parte mais escura aqui, depois a parte mais clarinha, para dar esse efeito aqui de aquelas raízes que ficam em árvore, certo? Fiz o mesmo efeito que fiz aqui nos pilares, eu fiz nessas pedrinhas aqui também. Deu um pouquinho de trabalhinho para pintar, mas como vocês podem ver, o efeito ficou bem bacana. Ficou bem legal. Vou mostrar a outra parte para vocês aqui. Agora, aqui no diorama, o próximo passo é colar as florzinhas que eu fiz aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu usei naquelas forminhas que tem florzinhas de uma forma de silicone, certo? Isso aí vocês acham em casa de artesanato. Vocês podem achar rosas também, que eu vou colar aqui também no diorama. Eu fiz as folhinhas aqui, eu usei 2 tons de verde. Usei o verdinho mais escuro primeiro, depois dei uma clareadinha com o mais claro, certo? Ele não aparentou tanto, mas esse aqui ficou um pouquinho mais aparentado, o tom sobre o tom que eu fiz, certo? Aqui eu fiz umas flores um pouquinho diversificadas, certo? Aqui eu usei um magenta, depois dei uma sujadinha com vermelho. Aqui eu fiz com roxo, depois sujei um pouquinho com vermelho. E nessas outras aqui eu pintei com vermelho e dei uma sujadinha de magenta, certo? Pintei tudo separado para não ter problema de ficar borrando o diorama tudo depois, certo? E aqui tá o trono dele e ele aqui também, certo? Como vocês podem ver, ele encaixou perfeitamente aqui no trono, usando as medidas que eu usei no início do vídeo, certo? Aqui eu vou colar as saizezinhas, que eu até vou mostrar para vocês aqui. Pintei tudo separado. Como é massa de biscuit, ela dava uma vergadinha durante aqui os partezinha do encosto aqui. Eu quero colar aqui por cima também e colocar algumas rosas, certo? Eu já pintei antes para não ter problema de borrar. E agora na próxima parte eu vou deixar, já vou despedir de vocês aqui, vou deixar para vocês o vídeo pronto, certo? O diorama tudo pronto, de legalzinho. Espero que vocês tenham gostado até aqui.